Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação lá em Dublin, na Irlanda, né? A capital da Irlanda amanheceu hoje toda quebrada, protestos enormes aconteceram ontem à noite, ônibus queimados, carros de polícia queimados. A polícia não conseguiu segurar as pessoas, tiveram que chamar o exército, botar tanques na rua para segurar os protestos, e tudo isso por quê? Porque houve um caso absurdo, completamente absurdo, de um imigrante algeriano que esfaqueou crianças de 5 a 6 anos de idade na saída da escola. Olha essa foto, vê se não dá revolta. Olha a mochilinha rosa ali da menina. Infelizmente, uma dessas crianças, foram 3 crianças entre 5 e 6 anos de idade, um garoto parece que já está bem, já está em casa, outra, as 2 meninas, uma está internada ainda, mas já está fora de perigo, a outra está ainda expirando cuidados. Vamos entender o que aconteceu, a consequência disso e por que isso é importante. Em várias cidades da Europa aconteceram protestos enormes a favor de terroristas palestinos e coisa e tal, uma coisa absurda que não tem nenhuma lógica isso daí. E o que está acontecendo é que a população está realmente no limite, né? Esse caso aqui somou mais um caso absurdo desse e a população se revoltou de forma muito direta. É preciso tomar cuidado com isso. Isso daqui para virar um genocídio, para virar um ataque contra pessoas, contra muçulmanos ou contra imigrantes de forma geral, pouco custa. Vamos entender o que está acontecendo ali, por que isso é um risco para o resto da Europa. Essa notícia foi sugerida por Pulga Atrás da Orelha, Daniel Leite Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Aqui é a cena da polícia chegando depois do ocorrido. Foi um senhor de 50 e poucos anos que teria tirado uma faca e atingido as crianças. A polícia não disse qual é a nacionalidade da pessoa, a situação dela, não disse nada. Mas está circulando a informação que seria um homem algeriano que já é imigrante há muito tempo, já está há 20 anos morando na Irlanda, então não é alguém que chegou agora de imigração, mas é aquele negócio, né? Nesse momento que o pessoal está vendo é que teve lá em Dublin, teve em vários lugares da Europa um monte de protestos a favor dos terroristas palestinos, a favor do Hamas, uma coisa sem sentido nenhum, e a população se sente atingida por isso daí. Soma-se um caso absurdo desse e a população realmente se revoltou de forma muito drástica aqui, né? Então, esse aqui é o caso da polícia investigando, como eu falei, foram 3 crianças atingidas, um garoto e 2 meninas, entre 5 e 6 anos de idade, o menino já está fora de perigo, uma menina está internada também fora de perigo, mas está internada no hospital ainda, sendo cuidada, e a outra menina está em situação grave, ainda corre risco de morrer, né? Todo mundo apontando o detalhe da mochilinha da criança, putz grila, realmente é uma coisa, um simbolismo forte pra caramba isso daqui, né? Enfim, aqui está a informação, aqui o garoto já foi liberado do hospital, a garota de 6 anos ainda está no hospital, mas não tem problema, e a outra garota de 5 anos está ainda em condições sérias ali no hospital. Isso está sendo conhecido como ataque de Parnell Square, Praça Parnell, onde é a escola que aconteceu esse ataque, né? E uma coisa que a gente não sabia, olha só, uma das pessoas que chegou para socorrer, que primeiro entrou em confronto com o agressor, foi um brasileiro, o Caio Benício, do Rio de Janeiro, aqui do Rio, que está trabalhando como entregador lá em Dublin, na Irlanda, e ele estava passando ali quando notou aquele negócio, foi lá, interveio. Não foi só ele, tá? Eles estão dizendo aqui que foi um homem brasileiro, uma mulher irlandesa e uma mulher americana que arriscaram suas vidas para salvar as crianças e coisa e tal, do maluco lá segurando a arma, né? Então, o que o pessoal tá ressaltando muito o papel do Benício, exatamente porque ele é um imigrante também, né? Então, da mesma forma que o algeriano, que é imigrante, cometeu um ato que, sem dúvida alguma, não tem justificativa nenhuma, um absurdo completo, também foi um imigrante que impediu que a coisa se tornasse pior ainda, que esfaqueassem outras crianças, né? O homem atuou na hora da saída das crianças da escola, um monte de crianças saindo, ele foi atacando um monte lá com a faca, e felizmente foi parado pelo Caio Benício, parabéns a ele aí pelo feito, né? Só que a população lá de Dublin não ficou tão satisfeita com essa situação, já estão, é o que eu falo para vocês, já estão com uma certa, um certo saco cheio dessas manifestações a favor de terroristas,
E, bom, o pessoal tá dizendo que são pessoas de extrema direita e não sei o que lá, mas o pessoal que participou desse movimento lá disse que não, tinha gente de tudo quanto é tipo ali. Eu consigo entender a revolta das pessoas nessa situação, né? Então quebraram muita coisa, teve aqui, isso aqui foi o VLT de lá que foi botaram fogo no VLT. Pô, podia fazer com daqui do Rio, né? Pelo menos parava de gastar energia aqui no Rio. Ninguém anda nesse negócio, fica vazio, rodando para cima e para baixo aqui no centro do Rio. Enfim, aqui botaram fogo em ônibus, dá para ver que botaram fogo em ônibus, foi um monte de protestos aqui, se você procurar você vai achar um monte de coisa. Tentaram botar fogo num hotel que teria supostamente imigrantes ali. E, bom, eu vou falar com esse caso aqui, o mesmo que fizeram quebra-quebra, roubaram lojas. Eu vou falar aqui o mesmo que eu falei no caso do Black Lives Matter. Eu consigo entender a revolta do pessoal. De fato, é uma situação extremamente revoltante. Isso não justifica você sair quebrando loja das outras pessoas. Não justifica você sair botando fogo em hotel, porque mesmo que o hóspede que esteja no hotel seja supostamente um imigrante, você está botando fogo na propriedade do hotel. O hotel né, tem uma propriedade ali. Dá para ver aqui que roubaram lojas, invadiram lojas, fizeram quebradeira de loja. O que a loja tem a ver com a coisa? Não tem nada a ver com isso, né? Então, o que eu digo aqui é a mesma coisa que eu disse nos protestos do BLM. Concordo com a revolta, entendo a revolta das pessoas. Aquele caso do George Floyd com o policial no joelho, no pescoço dele ali, foi um absurdo aquilo. Aquilo é uma imagem que choca de brutalidade policial. Da mesma forma, cara, olha a imagem da bolsinha da menina aqui, porra. Só se você não tem coração para não sentir um aperto vendo isso, né? Mas, de novo, isso não justifica você sair quebrando tudo, quebrando loja de outras pessoas, quebrando um monte de coisa, né? O protesto do George Floyd foi por questão foi a esquerda, né, quebrando as coisas todas por conta do George Floyd. Isso daqui foi a direita, ou pelo menos assim está sendo classificado esse pessoal lá na Irlanda, quebrando as coisas todas porque teve o caso lá. De novo, nos dois casos eu entendo a revolta das pessoas. Realmente é revoltante a situação. Não justifica sair quebrando as coisas desse jeito. Atingir o carro da polícia, como o cara fez aqui, olha só, vou te dizer que na minha classificação nem foi a pior coisa que eles fizeram aqui. É carro da polícia, né? Polícia, Estado, quebrar a delegacia, quebrar o parlamento, quebrar o negócio do Estado, eu consigo até entender. Não acho justificado. Não estou dizendo que seja uma coisa positiva, mas consigo entender que eles estão revoltados com a lei de imigração. A Irlanda é um país que tem a política de fronteiras abertas para imigrantes, estão revoltados com isso, eu consigo entender o problema. Agora, quebrar lojas de pessoas, quebrar hotel, tacar fogo em hotel... Não, isso não tem lógica nenhuma, isso não faz nenhum sentido, essas pessoas não têm nada a ver com o problema em si, né? E não vou nem falar sobre questão de roubar lojas, né? Roubar loja, como a gente viu aqui, aí que não tem sentido mesmo, né? No final, a polícia lá de Dublin não conseguiu lidar com o protesto, tentou lidar com o protesto de toda forma, não conseguiu. Tiveram que trazer tanques do exército para tentar conter as pessoas ali. Estava realmente uma situação extrema nisso daqui, né? E como diz o pessoal aqui, a mídia lá está culpando a extrema-direita pelo protesto que aconteceu e pelo saque, tá? Teve saque também, as pessoas invadiram loja e roubaram coisas das lojas. Qual o significado disso? A loja da pessoa, a pessoa não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, por que você vai lá roubar a loja da pessoa? É o que eu falo para vocês. O mesmo caso do BLM, você acaba perdendo o sentido. Isso daqui está errado, esse tipo de protesto está errado. A gente consegue entender a dor da pessoa, consegue entender a revolta dele, mas esse tipo de protesto está errado, né? Enfim, os jornais destacam a brutalidade que foram os ataques na noite anterior, de forma muito justa, mas falham e dá também o contexto disso, que foi o ataque contra criancinhas de 5 a 6 anos de idade, o que é um absurdo, né? É muito engraçado, porque ficou quase... Como a imprensa tende à esquerda sempre, quando eram os protestos do Black Lives Matter, eles falavam isso daqui, falavam, não, né, tá tranquilo, uma situação tranquila. Como é que era a manchete? Foguento, mas tranquilo, né, mas sem problema, né? Tá pegando um pouco de fogo, mas tranquilo. Agora, como é da direita, não, que é barbárico, ódio nas ruas, e não sei o que lá, horror sangrento, e não sei o que lá.
E esquecem de avisar. Quando era a manifestação da esquerda do BLM, eles falavam sempre do George Floyd, mostravam o George Floyd lá morrendo. De novo, os dois casos foram absurdos. Eu não estou tirando que não foi um caso absurdo lá também, não. Mas a cobertura da imprensa, né, era totalmente diferente. Né? Falava, não, a situação está tranquila, mas tem um pouco de fogo aqui, mas está tranquilo e coisa e tal. Quando é da direita, não, né? É ódio nas ruas, barbárico e não sei o que lá. É impressionante isso, como é que tem esse direcionamento da esquerda. A gente só começa a perceber isso quando você começa a ter informação descentralizada mesmo, né? Começa a ter informação para isso. Enfim, o caso destaca um pouco aqui. Até destacam aqui, ó, a pequena garotinha ainda está lutando por sua vida em 3 crianças que foram esfaqueadas na escola, né? E é isso daí, ou seja, a coisa é revoltante mesmo, não tem como dizer que não é revoltante, né? Mas tá errado dos dois jeitos. Estavam errados os protestos pelo BLM do George Floyd lá do ano passado, e também estão errados, ano passado não, 2020, né? E estão errados esses protestos aqui na Irlanda também. Agora, tiveram que botar polícia de combate, né, para tentar colocar. Foi o maior efetivo policial usado na história do Estado irlandês, né? E o presidente lá, o primeiro-ministro da Irlanda está falando aqui que não, que é o pessoal absurdo, que eles trouxeram vergonha para a Irlanda e coisa e tal. E, de novo, eu acho que tem que ser contido, eu acho que eles estão errados, não tenha dúvida, mas vamos combinar, né? Eles tiveram um motivo. E é aqui que eu falo a questão toda, né? A questão da imigração, que é uma questão que está ficando muito premente na Europa. Esses ataques lá em Israel, os protestos pró-Hamas, pró-Palestina, vão deixar muita gente a ponto de explodir nisso daí, né? É lógico, esse caso aqui foi particularmente ruim, mas você pode imaginar que em qualquer outra grande cidade europeia agora, qualquer incidente envolvendo muçulmanos ou árabes ou pessoas que sejam imigrantes pode gerar um confronto desse tipo. É uma coisa muito preocupante mesmo, e é aquilo que eu falei para vocês. Eu sou a favor de fronteiras abertas. Eu acho que fronteira não tem sentido nenhum. Devia deixar todo mundo entrar. Você é dono da sua propriedade, você deixa entrar na sua propriedade quem você quiser, mas se o seu vizinho quiser chamar outra pessoa para ficar na propriedade dele, você não tem o direito de proibir o seu vizinho de chamar um árabe, um palestino, ou quem quer que seja para morar na propriedade dele, né? E se teve esse caso de um árabe, um argelino, né? Argelinos são árabes também, né? De atacar uma criança, que é completamente absurdo. Pensa, existem milhares de outros imigrantes na Irlanda que não fizeram nada. Inclusive tem um imigrante brasileiro que salvou, né? Se não tivesse a intervenção do cara ali, do brasileiro, ele possivelmente teria matado mais crianças, teria esfaqueado mais crianças. Então eu sinceramente não acho que fronteira aberta seja um problema. A questão toda a minha dúvida toda nesse assunto tá ficando claro para mim que isso é uma coisa que está sendo usada como guerra híbrida pela Rússia. A Rússia nesse momento a gente não tem dúvida nenhuma que é a Rússia que está por trás da imigração forçada na Finlândia e em Lampedusa, na Itália. E também ali na Espanha, na costa do Marrocos, ali na Espanha. A gente sabe que esses casos agora certamente foram planejados pelos russos. A dúvida que fica agora é se esse movimento todo, desde lá de trás, já não é uma influência russa, já não é uma imigração forçada. Ou seja, porque a gente sempre vê isso, né? Até na fronteira dos Estados Unidos, grandes caravanas de imigrantes indo para a fronteira. E sempre ficou uma questão curiosa, como é que esse pessoal se organizou? Quem que mandou esse pessoal ir ali? Como é que foi que isso aconteceu, né? E da mesma forma foi assim as imigrações que apareceram na Europa. Um monte de gente, de repente, começa a aparecer em barco. Dá a impressão mesmo que tem alguém por trás disso. Eu não estou dizendo que tenha. Eu estou dizendo que a gente sabe que lá na Finlândia certamente é. Dá a entender que em Lampedusa e lá no Marrocos também tem essa mesma característica. Então, muito provavelmente é a influência russa isso daí. Está na hora do pessoal de esquerda na Europa perceber que, tudo bem, ok, eu também sou a favor de fronteiras abertas, libertários não são de direita nem de esquerda, a gente tem coisas de ambos os lados aí, porque a gente é a favor da liberdade completa. Agora, nesse caso em que tem um agente internacional usando isso como guerra híbrida,
talvez seja a hora de realmente rever essas coisas de imigração e coisa e tal, de como é que você resolve isso, como é que você impede esse tipo de coisa, como você assimila de forma melhor essa população dentro dos países, porque está arriscando virar um barril de pólvora a Europa com esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.